Êxodo, capítulo 12. Nós vamos meditar sobre a Páscoa, que é o símbolo, o sacramento do Antigo Testamento, que transportado para o Novo, se tornou a ceia do Senhor. O que celebramos na ceia do Senhor é a Páscoa. Assim como no batismo, nós temos no Antigo Testamento a circuncisão. Foram os dois únicos sacramentos evangélicos que estavam no Antigo Testamento e nos acompanham até hoje. Ordenanças do Senhor, de geração a geração, até que Ele volte. Então, até que Cristo volte, nós iremos batizar pessoas e iremos celebrar a ceia do Senhor. A Páscoa nos ensina muito sobre a ceia do Senhor e os benefícios que ela pode trazer para as nossas vidas, uma vez que um sacramento tem justamente esta função. Ele é um sinal e um símbolo da graça e dos benefícios de Cristo para a vida do crente. Assim, quando meditamos sobre a Páscoa, nós podemos tirar para nós o aprendizado de como tomar o vinho, comer o pão, são instrumentos da graça do Senhor para fortalecer a vida do crente. O texto do capítulo 12 de Êxodo, que fala sobre a Páscoa, é bem grande. Nós não vamos ver todo ele nesta exposição, mas vamos, à medida que celebramos a ceia, vendo outras partes dele. Hoje nós vamos até o versículo 11, a primeira parte desta passagem. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal que cada um puder comer, conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Então vamos, por parte, meditar nesta passagem e aprender, ou nos lembrarmos, de como a ceia do Senhor é importante para nós. No versículo 1 e verso 2, nós vemos que a Páscoa marcava, melhor dizendo, um novo começo. O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Ou seja, a partir dali, tudo começaria a contar novamente. Era como se estivesse zerado, e agora, a partir daquele momento, começaria um novo ano, com um novo mês, uma nova vida. A Páscoa encerrou o período da escravidão no Egito e deu início a uma nova vida, uma peregrinação para a terra prometida. Veja os versículos, capítulo 12, versículos 40 e 41.
nos fala uma coisa muito interessante a respeito disso. Lá no começo eles estão saindo, mas aqui há um resumo do que foi a vida deles. Ora, o período que Israel viveu, que os israelitas viveram no Egito, foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Primeiro mês de um novo ano, uma nova vida. Começa a peregrinação do povo de Deus. A Páscoa, então, é este momento marcante que separa o antigo do novo. Talvez por isso não pudesse haver fermento na massa do pão. É por isso que havia a festa do pão sem fermento. Uma das formas de fermentar a massa era justamente pegar um pouco da massa antiga e juntar com a nova. E isso provocava a fermentação. Não poderia haver isso. Tudo novo. A partir de agora, a Páscoa simboliza justamente uma nova vida, um novo começo. O que a ceia, então, significa para nós neste momento? A ceia deve nos fazer refletir sobre a nova vida em Cristo. Sobre quem somos em Cristo hoje, por causa da sua graça. Em como o Espírito nos regenerou e me fez uma nova criatura. Como por meio do novo nascimento, Ele me deu o direito de ser filho de Deus. Posso pensar na minha antiga vida apenas como uma referência para me alegrar na graça do Senhor e louvá-lo por essa maravilhosa graça. Não com culpa ou com medo, mas com gratidão por não ser mais quem eu era. A ceia do Senhor é uma excelente mensagem a respeito do novo, da nova vida em Cristo. Quando eu estava meditando sobre isso, eu me lembro que algumas vezes eu nasci num lar cristão. Era um casamento misto, mas meu pai não colocava empecilhos. Minha mãe nos conduzia à igreja. Eu nasci e fui criado, pela graça do Senhor, em uma boa igreja. Eu nunca tive desvios. Mas eu me lembro que mesmo assim, houve um período na minha vida que eu não era convertido. E de vez em quando eu me pego assustado pelas memórias daquilo que eu poderia ter sido. Dos lugares para onde eu caminhei, das decisões que eu fiz, pecaminosas, e que elas não trouxeram marcas para a minha vida. Dos lugares onde Deus me livrou de ir, das escolhas que Deus me impediu de fazer, mas que estavam em meu coração. Eu muitas vezes penso no que eu poderia ter me tornado, ou daquilo que eu poderia ter feito, e traria consequências à minha vida até hoje. Algumas pessoas carregam marcas indeléveis do pecado nas suas vidas. E quando eu olho para mim e percebo que, ainda que eu não tenha aquele tipo de testemunho de um fundo de poço, de uma vida realmente submersa no pecado, como é bom saber que eu tenho uma nova vida. Que aquelas coisas que eu poderia ter feito e algumas que eu fiz, elas já não fazem parte da minha vida. E que aquilo ali ficou num passado, porque Deus me perdoou e colocou para trás de si os meus pecados, pecados dos quais Ele não lembra mais. E é tão bom agora lembrado na ceia do Senhor, que ela me simboliza uma nova vida. Eu não carrego culpa, eu não carrego o temor da condenação. Eu posso me entristecer com o meu pecado, mas já não há vergonha, porque Cristo me recebeu em sua família, Ele perdoou os meus pecados, Ele me deu uma nova vida. Mas é extremamente encorajador para aqueles que, diferente de mim, tiveram uma vida de devassidão. Parece estranho, queridos irmãos, mas nós temos irmãos na igreja de Cristo
passaram pela prostituição, que passaram pela bebedeira, que passaram pelo adultério, que foram ladrões, pessoas que fizeram escolhas erradas na sua vida, mesmo sendo filhos de crente, por exemplo, que têm nos seus corpos, nas suas consciências, essas marcas terríveis do pecado. Talvez ninguém saiba, e esse pode ser o seu caso, porque há muitos irmãos que tiveram uma vida oculta durante muito tempo com pecados terríveis. Talvez nesta semana mesmo você rompeu com um ciclo de pecado em sua vida. Talvez essa semana, sem que ninguém saiba, você tenha parado com uma vida de pecados, convencido pela graça do Senhor. Isso tudo pode estar acontecendo. Sabe o que é maravilhoso? É você chegar na ceia do Senhor e participar dela, sabendo que ela nos apresenta um novo começo, uma nova vida. A escravidão ficou para trás. Agora estou peregrinando para a promessa do Senhor para os seus filhos. Não apenas uma nova vida que progride em santidade, mas uma vida que tem um destino, o qual é a glorificação, a perfeição, onde não haverá de forma alguma nenhuma marca dos meus pecados, porque o pecado será destruído. Como é bom para os crentes assentarem-se à mesa do Senhor. Ontem ou anteontem, eu assisti um filme, um homem que se tornou um presidente de um dos principais bancos da Europa, e ele vai passar, depois que se tornou presidente deste banco, ele vai passar um final de semana com a sua família, um jantar de família. Eles se sentam à mesa, e este homem era um capitalista selvagem. Uma das primeiras medidas que ele tomou para poder levar o banco às primeiras posições foi demitir pessoas. Ele demitiu quase 10 mil funcionários. Quando ele se senta à mesa, as pessoas começam a perguntar sobre isso. Seus pais, seus tios, seus parentes começam a perguntar sobre as suas falhas, sobre os seus pecados, sobre o seu caráter. Talvez você já tenha passado por isso. Assentar-se com a família, com amigos, e eles perguntam sobre o seu passado. A única mesa que há garantia que não vão perguntar sobre o seu passado é a mesa do Senhor. Aqui o Senhor reúne os seus filhos, e Ele não para falar de quem eles foram. Ele não lança acusações. Ele não revive o passado terrível. O que ele traz é a esperança da nova vida que começou a partir do momento em que nós comemos da carne do Cordeiro do Senhor. É extremamente confortador para a alma, alentador do espírito, saber que por mais que os meus pecados mereçam condenação, tragam vergonha, deveriam causar medo, vexame, dor, eu estou vivendo uma nova vida. Eu estou peregrinando para a nova Canaã. O meu passado não conta mais. Como é bom saber que os pecados que eu cometi no passado, eles não existem mais para Deus. Que aquela vida não é real. A vida real é esta que eu vivo a partir do momento que eu conheci a Cristo. A ceia do Senhor nos lembra um novo começo. Há um homem chamado John Newton, foi o homem que escreveu a Amazing Grace, a Maravilhosa Graça, um hino muito famoso e que, como poucos, fala sobre a graça do Senhor. Ele dá o seu testemunho, que se aplica muito bem a este ponto aqui de um novo começo. John Newton fala o seguinte: eu não sou quem eu deveria ser. Ah, quão imperfeito e deficiente eu sou. Eu não sou o que eu quero ser. Abomino o que é mal.
E eu, no poder de Deus, dia a dia, quero abrir caminho para o que é bom, a conformidade com Cristo. Eu não sou quem eu espero ser. Logo, logo devo ser liberto de toda mortalidade. E com a mortalidade, todo pecado e imperfeição partirão. No entanto, embora não seja quem eu deveria ser, nem o que eu quero ser, nem o que eu espero ser, eu posso verdadeiramente dizer que eu não sou o que eu era antes. Escravo do pecado, das paixões e de Satanás. E posso sinceramente juntar-me com o apóstolo e reconhecer, pela graça de Deus, sou o que sou. A ceia do Senhor, ela nos dá a condição de ver que há uma nova vida. O passado não conta mais. Só os crentes em Cristo podem dizer que o passado não conta mais. Estamos peregrinando para uma nova vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,11, fala: assim foram alguns de vocês. Ele fala de uma lista de pecados, de um estilo de vida pecaminoso e destruidor, como bebedeira, homossexualidade, roubo, adultério. Pessoas que vivem um estilo de vida de imoralidade, de miséria, de indecência. Ele fala para aqueles irmãos da igreja: assim foram alguns de vocês. Ele coloca tudo isso no passado: assim foram alguns de vocês. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Graças a Deus e a Jesus Cristo pelo novo começo. A ceia do Senhor nos faz entender isso. Há uma nova vida, um novo começo para os que estão em Cristo. A segunda parte desta passagem, versículos de 3 a 10, nos mostram o sacrifício de Cristo no lugar dos pecadores. Logicamente que o texto em si não fala sobre Cristo, mas aponta para ele. Êxodo, capítulo 12, 3 a 10, diz: digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Então, a Páscoa, no Êxodo, foi uma pregação evangélica para os hebreus. Tudo aquilo ali era sobre Cristo. Basta ver, o cordeiro era o animal, foi o animal escolhido, ou um cabrito, um cordeiro. Nós lemos o apóstolo Paulo falando: Cristo, nosso cordeiro pascal, foi crucificado. O Senhor estava pregando o evangelho para o seu povo naquela época. Aqui está uma profecia do que iria acontecer com o nosso Redentor. Logicamente, matar um cordeiro para livrar pessoas da morte, isso era ineficiente. Isso apontava para o que viria mais tarde. Cristo, nosso Salvador, morreria para nos livrar da morte. É por isso que João diz, como lemos de manhã: eis o Cordeiro de Deus.
É por isso que Cristo no Apocalipse é louvado como o Cordeiro que foi morto. O Cordeiro. O Senhor estava pregando o Evangelho para o seu povo. Este Cordeiro, segundo nos diz o texto, ele tinha que ser perfeito. Um Cordeiro sem defeito. 1 Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro, sem mancha e sem defeito. Na verdade, o único Cordeiro perfeito foi Cristo. Aquele que não cometeu pecado, que não se encontrou mentira, blasfêmia em sua boca. Aquele que jamais, nem em pensamento, pecou contra Deus. O único justo, o único que viveu inteiramente para agradar o Senhor e para a sua glória. O único que pôde vencer a morte, porque contra ele não havia nenhuma condenação. Somente Cristo é o Cordeiro perfeito. Separado, guardem-no até o 14º dia. Esse Cordeiro que ia ser morto, ele não podia ser... Não é essa a nossa lição aqui, mas é bem interessante isso, né? Porque a vida cristã, irmãos, ela não é feita sem preparação. Ela não é feita em 5 minutos. Nós vamos prestar culto a Deus, estamos fazendo um monte de coisas, faltando 5 minutos, nós queremos nos arrumar e correr e ir para a igreja com a cabeça... Nós vamos orar em casa, da mesma forma, nós não preparamos nada. É sempre tudo muito no improviso, do jeito que der, no tempinho que sobrou. Uma lição que nós podemos tirar disso aqui é para adorarmos ao Senhor, nós precisamos preparar. Aqui o Senhor manda preparar um cordeiro, com 4 dias de antecedência. No 10º dia, ele deveria ser separado, depois no 4º ser sacrificado. Assim como o próprio Deus separou Cristo para isso. Assim como o próprio Deus reservou o Filho para isso. Apocalipse 13:8 é dito o seguinte, a respeito de Cristo: Cordeiro que foi morto desde antes da criação do mundo. Como é que pode isso? Se Cristo foi à cruz, nós sabemos, no tempo... Logicamente a cruz acontece na história, mas ele foi separado para morrer, no plano de Deus, desde a eternidade. Desde a eternidade, Deus Pai separou o Filho para ser sacrificado em nosso lugar. A cruz é o evento máximo da história, separado para isso. Terceiro, cujo sangue livra da morte. Veja o versículo 13 aí do capítulo 12. Por que que o sangue tinha que ser passado nas portas? Diz a palavra do Senhor. A partir do 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir os egípcios. Observe que, irmãos, tudo isso aqui é sobre Cristo. Ele é o perfeito, o separado, eleito para isso, e aquele cujo sangue nos livra da morte. Romanos 3:25 nos fala: Deus ofereceu a Cristo como sacrifício para propiciação. Propiciação é aplacar a ira. Se nós nos encontrássemos com Deus irado, o que iria acontecer? O mesmo que aconteceu com os egípcios. Nós iríamos morrer. O que nos livra da morte? O sangue de Cristo. Cristo,
está sendo pregado na Páscoa. Cristo é pregado na ceia do Senhor. Sobre o que é isso aqui? Não é sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre este que morreu, sobre esta refeição espiritual, carne e sangue, representadas no pão e no vinho, que nutre a alma, que nos une a Cristo, que nos livra da morte com o que Ele fez na cruz do Calvário. Então observe o seguinte: a ceia nos prega o Evangelho, todas as vezes que participamos dela. O Evangelho é o poder e a justiça de Deus. Nele, nossa alma tem seu firme fundamento, nossa fé tem seu firme fundamento. Nele aprendemos de Cristo, nossa suficiência, e sobre sua graça, que superabunda sobre o nosso mal. O Evangelho nos conforta, nos humilha, mas também nos exalta em Cristo. Ele nos faz saber a fidelidade de Deus, do seu amor por seu povo. Ele nos dá esperança. Irmãos, eu podia fazer aqui inúmeras aplicações a respeito de quão o Evangelho é importante para nós. Certo dia estava aconselhando uma pessoa que tinha sofrido uma grande decepção por parte de uma pessoa que ele amava muito, que essa pessoa amava muito. Isso causou sentimentos terríveis, autocomiseração, egoísmo. Ele buscou isolamento, não queria falar com ninguém, não queria igreja, não queria nada. Ele queria ficar recolhido em sua dor. Um crente, sincero, verdadeiro. O que eu fiz com ele? Eu preguei o Evangelho para ele. Simples, eu preguei o Evangelho para ele. E eu disse para ele: pregue o Evangelho para você mesmo. E o que é o Evangelho? O Evangelho é esse que nos diz que só Cristo não nos decepciona. O Evangelho é esse que nos diz que, apesar de nós, Cristo está sempre sendo paciente, longânimo e nos perdoa. Que apesar de todos os sofrimentos que causamos a Cristo, a sua alma, Ele nos ama. Ele está sempre disposto a reconciliar-se conosco, ou melhor, a nos reconciliar com Ele. Uma pessoa ferida, magoada, decepcionada com pessoas. Um filho decepcionado com seu pai, um pai decepcionado com seu filho, uma mulher decepcionada com seu marido, um marido decepcionado com a sua esposa, o que quer que seja, chega na ceia do Senhor e vê o Evangelho e sabe, são pecadores como eu. Eu não posso esperar que eles sejam perfeitos, porque só Cristo é o Cordeiro perfeito. Só Cristo foi perfeito, só em seus lábios não houve dolo. Alguém que está sofrendo com a culpa do passado, ou com acusações do inimigo, encontra na ceia do Senhor novamente a pregação do Evangelho que fala sobre a graça, sobre o perdão incondicional, sobre pecados que não podem resistir ao chamado amoroso de Deus. Pessoas que estão sofrendo, sabem que, ao ouvir o Evangelho, ouvem a respeito de um Deus que sofreu com eles, que derramou o seu sangue. A Páscoa procede daquilo que Deus falou: eu ouvi o lamento do meu povo, eu vi a sua aflição, eu desci para salvá-lo. Ele desceu em Cristo. É o Evangelho que nos faz saber que somos filhos de Deus. É o Evangelho que nos faz saber que temos um lugar à sua mesa. É o Evangelho que faz saber que, apesar de ser quem eu sou, a graça de Deus é suficiente para mim. O Evangelho é que faz saber que eu tenho lutas, que eu tenho provas, mas que eu tenho esperança em Deus. Tudo isso é o Evangelho. E quando eu venho à ceia do Senhor, o Evangelho é pregado para mim. A minha fé então é fortalecida,
Este é o poder de Deus para a salvação e também para que o crente se fortaleça. Nós somos expostos ao poder da graça do Senhor quando nós estamos diante da ceia do Senhor. Nós vivemos o Evangelho e podemos experimentá-lo de uma forma muito especial. Sobretudo, o Evangelho nos aponta para Cristo, nosso amado Salvador, a nossa suficiência, o amado das nossas almas, o esposo aguardado, aquele que morreu por mim, que me amou como ninguém mais me amará, o meu Redentor, o meu pastor, que caminha comigo nos vales, que caminha comigo nas alturas, que está comigo em minhas dores, que me leva para pastos verdejantes e que, ainda que eu não mereça, abrirá um banquete em meu favor e me honrará em sua presença. É o Evangelho, irmãos, e nós precisamos tanto do Evangelho. Precisamos tanto ouvir a doce mensagem da graça. Vivemos num mundo árido, seco, notícias ruins a todo instante, decepcionamos conosco mesmos. Tudo à nossa volta parece irreal, indigno de confiança. Então nós temos o Evangelho, verdade de Deus, poder de Deus, revelação de Cristo, em quem eu posso confiar, em quem eu posso descansar, em quem eu encontro paz, alegria, salvação, mesmo em meio aos meus tormentos. Participar da ceia do Senhor é poder ver o Evangelho, é poder tocar no Evangelho, é poder experimentar Cristo. A última parte, nosso último versículo nessa passagem, é o versículo 11, que diz: ao comerem estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Aqui nós aprendemos sobre urgência. Logicamente, aquele era um momento crítico. Nós vamos ver esse momento na próxima oportunidade. Era um momento crítico. Enquanto eles estavam comendo, os egípcios estavam começando a se preparar para voltar atrás na decisão de deixá-los ir. Eles estavam fugindo do Egito. Na verdade, enquanto o faraó estava lá no palácio pensando, o povo, por causa da calamidade que se instaurava, estava empurrando aqueles homens para fora. O momento era grave, não era momento de ficar pensando, não era momento de ficar distraído. Era para comer rápido, pronto para correr, pronto para fugir. Iriam começar uma viagem em direção à salvação. É por isso que eles tinham que estar dessa forma. E sempre que se comia a Páscoa, se comia dessa maneira, simbolizando urgência, prontidão para sair. Simbolizava a peregrinação daquele povo. Então é justamente isso, irmãos. Assim como a Páscoa, a ceia do Senhor nos lembra que somos peregrinos. E ainda não chegamos ao nosso destino. Que o tempo que temos não é nosso, mas deve ser aproveitado com diligência, pois tudo o que importa é chegar. Significa que Cristo está às portas e Ele nos ordena que estejamos preparados. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, conforme o apóstolo Paulo diz: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é sempre uma lembrança de que Cristo está voltando e que todos nós iremos nos encontrar com Ele. Testemunhamos isso para o mundo, testemunhamos isso para nós mesmos. Cristo está voltando. Olha o que o apóstolo Paulo fala: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas
procurar e compreender a vontade do Senhor. Você sabe que a caminhada para Canaã, a terra prometida dos judeus, era uma caminhada curta. Não precisariam mais que 15 dias para chegar lá. Até menos que isso. Mas eles não foram sábios. Eles foram nécios, imprudentes. Lutaram contra o Senhor. Passaram 40 anos no deserto. E aquela primeira geração jamais chegou à terra prometida. Paulo então nos diz: sejam prudentes. Façam a remissão do tempo. Em outras palavras, não perca tempo. Nós perdemos muito tempo. Essa semana, o boletim vem com uma advertência sobre a vida piedosa. E um dos grandes problemas para a vida piedosa é justamente porque perdemos a mentalidade peregrina. Então nós perdemos tempo. Lembre-se das exposições em Êxodo. Em um determinado sermão, nós pensamos justamente sobre isso, o quanto o mundo nos ocupa, nos obrigando a construir coisas para o mundo, e nos afastando da mente a Canaã celestial. Quanto tempo você gasta no Facebook? Quanto tempo você gasta no YouTube? Quanto tempo você gasta em conversas vazias? Quanto tempo você gasta além do que necessário no seu trabalho? Quanto tempo você gasta simplesmente fazendo nada? Quanto tempo você gasta? Melhor, quanto tempo você perde? E quantas vezes você realmente acredita que aplicar-se à vida devocional, à vida piedosa, é um desperdício de tempo? Qual foi a última vez realmente que você meditou na palavra de Deus com profundidade? Sozinho, sem estar aqui na igreja? Como tem sido a sua vida de oração? O quanto você tem se aplicado à santidade, à pureza? É sempre interessante os momentos de eleição. Eu via nos sinais ali pessoas muito elegantes, bem vestidas, certamente assessores, pessoal de cargo de confiança, gastando tempo pelos seus candidatos. Como eles estavam ali aplicados. Crentes até ali naquele negócio. Mas a vida cristã é sempre um cansaço muito grande. É sempre uma perda de tempo muito grande. Essas coisas não trazem resultado imediato. Elas não produzem sucesso neste mundo. Esse tempo não é nosso. Nós seremos cobrados dele. Esta vida não é nossa. Nós seremos cobrados dela. Quando você vem a ceia do Senhor, você é lembrado que Cristo está às portas. E que Ele pede que você se prepare para encontrar-se com Ele. Você é lembrado que Ele é um noivo. Esse aqui é um lanche em relação ao banquete que o noivo está preparando, aguardando a sua noiva. E você é a noiva. Eu nunca vi uma noiva se preparar para o seu casamento em 2 minutos. Ela faz o preparativo um ano inteiro. No dia do casamento ela fica recolhida o dia inteiro, se preparando para o noivo. Nós queremos que tudo aconteça como um milagre. Em alguns segundos não vai acontecer nunca. As noivas que não se preparam passarão vexame. Irmãos, a ceia do Senhor mostra que nós vivemos em um tempo urgente. Nós temos que remir o tempo, os dias são maus, o Senhor está às portas. Que bom que não temos mais a antiga vida. Que bom que Cristo é o centro. Que bom que temos uma peregrinação, mas nós não estamos andando. O apóstolo Pedro diz o seguinte:
Não esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não veio ainda, porque Ele está dando tempo para a gente se preparar. Se preparar é arrepender-se dos pecados. É viver uma nova vida. A Páscoa diz dessa nova vida. Nós temos que viver essa nova vida. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se por serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Você não pode perder de vista a urgência que a ceia do Senhor anuncia. Participar da ceia do Senhor deve acelerar a nossa alma. Deve nos fazer vislumbrar os céus, as trombetas tocando, Cristo aparecendo nos céus. E nós encontrados em paz, prontos para as bodas do Cordeiro, sem temor, mas simplesmente desejosos de encontrar com o Salvador. Eu espero, irmãos, que meditar nestas palavras, na ceia do Senhor, da Páscoa, produza em você fruto. Eu espero que você não participe da ceia apenas participando de um ritual, mas que ela seja e faça em você aquilo que ela se propõe, que é trazer nutrição para a sua fé, força para a sua alma, esperança para o seu coração, para que você possa servir a Cristo com alegria, amá-lo profundamente e aguardá-lo com esperança certa. Que Ele seja glorificado em nossas vidas. Amém.